Bom, podemos começar? Bom, então está. Oi, só um minutinho. Ok? Tá. Então está começando o IgemaCast, onde toda a verdade será revelada. Eu sou o detetive da ciência. E eu sou o Caçador das Verdades. E nós estamos aqui hoje, nesta manhã aqui no Engema, com as professoras Aileen Schauber, e a professora Lilian Carpolinga Gesta Cabral. É importante que se diga que elas representam posições extremas, opostas, Extremistas. extremistas. A professora Lilian trabalha no Rio Grande do Norte e a professora Aileen no Rio Grande do Sul. É isto? Não, porque nós queremos a verdade aqui. Então, qualquer coisa que for diferente da verdade, vocês nos falem. Verdade? Uhum. Verdade. Sim. Então, nós estamos um ambiente científico onde nós queremos que toda a verdade seja revelada hoje para vocês. Professoras, parece que essas áreas de pesquisa aí, né, são geograficamente opostas, né? E a professora Lilian foi fazer o seu pós-doc lá no Polo Norte e a professora Aileen foi pesquisar na Antártida. Não é verdade. Não é verdade? O pós-doc foi no Canadá. No Canadá. Isso. Tá, mas o Canadá não é América do Norte, né? No Polo... Tá. É Polo Norte? Ok. É, porque ele é pertinho, né? Sim. Porque eu olhei no mapa, tá? No mapa eu olhei assim, é pertinho, tá? É pertinho. É pertinho, É. tá? Eu me baseei em dados científicos, eu olhei no mapa, tá? No Google Earth. Tá, perfeito. E é verdade, eu fui para o Polo Sul, fui para a Antártica. Tu tá certo? Tá certo? Certo. Aqui nós temos alguém que vivenciou em loco uma questão muito importante que nós vamos trazer para vocês. Esperem. Daqui a pouco. Esperem, não. Sim. Mas bom, vamos ao que interessa aí. Professora Aileen, a senhora foi para a Antártida fazer pesquisa. O Brasil com tantos problemas, o que que só não tem coisas mais importantes para a senhora pesquisar aqui no Brasil? O que que só foi fazer lá naquele fim de mundo? Adorei o senhora, tá vendo? Me senti super jovem. Então, tem um programa da Marinha chamado ProAntar, que investiga, né, as relações de, Porque eu não treinei, eu não estava treinando para triagem. as E eu relações fiz de uma transição. Mas eu fiz as uma relações de transição aquecimento da global natação que a para gente corrida. tem, das Onde a mudanças gente sai da climáticas, natação e a gente entra na as transição deposições de para depois dióxido de treinar bike. carbono nessa E é região, importante treinar e essa especialmente respiração, entender também as principalmente. dinâmicas Então, eu dos acabei de fazer animais. aqui, fiz um tipo Olha, aí, de quando se quer falar a natação, verdade, é isso. saí Sempre tem e dei alguém 2 querendo minutos de boicotar. tempo Aí, ó. Eu para vou ter essa contar a sensação, verdade, ó. treinar essa respiração. Tá me Então, é impedindo uma de falar. dica aí para se você, mesmo na semana da prova, faz É esse é treininho assim que querem curto, calar a nada voz da longo, ciência. É. É para assim. treinar Por isso que essa nós estamos aqui. transição. Interferência, Porque, interferência. Vamos ver, é atenção. dura. É um ruído científico, é um ruído Isso, ó. científico. Vamos lá. Professora Aileen, desculpe. Continue, por favor. Pois, pode continuar aí sua fala, porque... Então, estava só explicando que o Brasil faz parte do Tratado da Antártica e que a gente tem o ProAntar, que é o Programa Antártico Brasileiro, e costuma se mandar navios para lá, né, para a gente fazer expedições e descobrir, além da biodiversidade que a gente encontra lá dos micro-organismos, da flora e da fauna, a gente entender também a grande importância de preservar esse continente gelado. Ele precisa ficar intacto do jeito que ele está, porém ele anda derretendo faz tempo. Então, a gente percebe que as ações antrópicas chegam até lá, e inclusive no Engema do ano passado, eu mostrei aqui numa palestra que o plástico chegou na Antártica, né? Então a gente tem vários animais que já estão com conteúdo estomacal, com a presença de microplásticos e de plásticos. Então é importante gastar dinheiro com isso, assim, porque a gente precisa, a gente precisa entender a importância dessa geladeira para o planeta Terra. A gente precisa da preservação do clima e de tudo que se mantém no Polo Norte, no Polo Sul, mas é do Sul que eu falo, né? Professora Aileen, essa questão que tem uma questão polêmica, assim, mas para mim não é polêmica porque eu já tenho a minha posição, né? Mas, inclusive, ontem eu estava, não, anteontem eu estava visitando um amigo meu que estava montando sua árvore de Natal, e aí eu cheguei lá, ele tinha, em vez de bolinhas, tinha plaquinhas penduradas. Eu perguntei, não, mas o que que é isso? Ah, isso aqui são, porque a bolinha significa o mundo, né? E a árvore de Natal significa o mundo, e isso aqui são plaquinhas que significam a Terra, né?
Aí eu, tá, mas não é bolinha? Não, não, é uma plaquinha. Por quê? Porque a Terra questiona-se essa É questão. plano. Isso, professor, eu não queria trazer isso aqui mais exatamente. Então, professor Ailin, você esteve na borda da Terra, lá na Antártida, na borda da Terra. Você tem fotos? Você fez fotos dessa borda? A gente quer saber aqui, porque nada mais claro que alguém que esteve lá para fotografar a borda, né? Então, eu, Existe eu isso? cheguei lá na borda, o navio não caiu, pasmem vocês. E aí eu sobrevivi para fazer selfie, tirei foto, vídeo, lá na borda do planeta Terra e descobri que a Terra continua, né, numa circunferência quase achatada nos polos. Então, se percebe, né, que a Terra ela continua na sua angulação. Então, essa coisa de dizer que os meridianos são linhas retas, isso não procede? Não são linhas paralelas os meridianos? Ai, Sena, sem perguntas difíceis, por favor. Tá? Vou passar para a professora Não Lilian. começa a falar de ângulo, pelo amor de Deus. Vou passar essa questão para a professora Lilian. Professora Lilian, eu conheço sua cidade natal, lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, e lá tem duas ruas que são paralelas. São paralelas, duas paralelas. Mas, pasmem, essas paralelas se encontram em uma determinada esquina, essas ruas, né? As ruas vão lá e se encontram. Então, seria, quem estuda aí a geografia, quem estuda a cinemática, quem estuda os movimentos, seria Rio Grande a sua cidade o infinito? Já que essas ruas se encontram? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dar bom dia para todos e todas. Agradecer a presença de todos que, por aqui ou pelo virtual, querem, de fato, descobrir toda a verdade, e que toda a verdade seria revelada. Seria, né? Até agora não disse nada. Bom, vamos lá. Embora não seja minha área de expertise, não é? Porque não sou nem matemática, nem geógrafa. Se não me engano, as paralelas elas precisam se manter paralelas, né? Não é o caso de Rio Grande, né? Dessas duas ruas, né? Elas chegam até a esquina em paralelas e depois elas têm uma determinada angulação que as torna concorrentes. E eu fui estudar certas concorrentes e certas paralelas, né? Que isso é importante no caso de um rio-grandino nato. Que, inclusive, é o caso do senhor, não? Sim, mas Ah, eu tenho lugar sim. de fala. É por isso Sim. que eu nasci lá Ok, também. ok. É por isso que eu lhe questiono. Eu queria ver a sua opinião. Professor Felipe, Obrigada pela... Bom, mas professora Lília, então vamos falar das suas pesquisas. A senhora, como pesquisadora, eu queria saber a sua opinião sobre as mudanças climáticas. Esse negócio de mudança climática, desde que eu nasci, o clima muda. Um dia chove, outro faz sol. Então, para mim, mudança climática sempre teve, tá? Mas eu quero saber da senhora se as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, se elas não são decorrentes de fatores naturais, como o aumento da temperatura, do aquecimento dos oceanos, se essas questões não são decorrentes, por exemplo, de tempestades solares, da erupção do vulcão Tonga, por exemplo, né, que botou muito vapor na atmosfera. Se tudo isso não, essas coisas não são só fenômenos naturais, o homem tem alguma coisa a ver com isso aí ou é só uma invenção aí para botar a culpa na invenção dos comunistas? Diga, professora. É, é bom que nós estamos aqui no Engema, né? O Engema Cast é bem proposital, né? Estamos no Engema. Ontem nós tivemos uma palestra maravilhosa do professor Bruno, que ele esclareceu alguns pontos, então não vou nem ficar muito em cima disso. Não tem dúvidas de que a ação humana ela contribui e, principalmente, embora hajam variações ao longo do tempo, a gente está falando de extremos, né? Então, a ação humana faz com que, sim, haja mais poluição, vamos falar nos termos leigos, haja mais poluição e, por isso, haja um impacto maior nos extremos e naturalmente, esse impacto ele ocorre justamente, essas
essas crises climáticas, não só aquecimento global, mas essas crises climáticas acontecem justamente por causa dessa intervenção humana. Perfeito, professora. E eu preparei muito para essa entrevista aqui, né? E aí eu fiquei descobri que existe uma coisa chamada fator de impacto. Fator de impacto. Verdade? As pesquisas têm fator de impacto. E aqui, professora, eu analisei as suas publicações de 2024 e vi que você publicou vários em um artigo sobre a sustentabilidade nas instituições de ensino superior, uma análise das publicações acadêmicas ligada à área de gestão. Então, eu imagino que essas publicações têm um fator de impacto muito grande, certo? Nós somos cobrados, nós não, vocês são cobrados por fatores de impacto. Eu sou apenas um repórter aqui que estou aqui para trazer a verdade. Então, são cobrados por fator de impacto. Mas, professora, me explique, qual é o fator de impacto que tem as pesquisas se, imagina, né, que se faz pesquisas, mas o que a gente vê? Rio Grande do Sul embaixo d'água, Amazônia pegando fogo, seca no Sudeste. Então, será que a sustentabilidade é um problema que esse fator de impacto das nossas pesquisas resolvem ou não? As pesquisas que, nós não, vocês, né, que vocês fazem aí, tem fator de impacto ou não, ao ver os fatos que eu trago para você, professora? Bom, eu acho que de uma forma mais sintética, eu acho que um dos pontos que a gente pode trazer é justamente como que a gente consegue fazer esse impacto sair da academia, né? Então, o quanto que a academia consegue dar visibilidade, né, às informações que a gente produz e que a gente veicula e que a gente se compreende, o quanto que a gente consegue, de fato, comunicar à comunidade externa de forma que possa gerar impactos nas suas produções e nas suas formas de consumo e, por consequência, gerar uma diminuição desses impactos, de fato, no ambiente, né? Professor Ailin, estive analisando o seu Lattes, não sei se você sabe, Lattes é uma coisa que onde os pesquisadores mostram tudo que publicaram, né? E lá tem que a senhora publicou um artigo com o título Heteronormatividade na escola e as identidades homossexuais docentes. Agora me diga uma coisa, interessa saber se os professores fazem, o que eles fazem entre quatro paredes? Não é bisbilhotar a vida dos professores, essas suas pesquisas aí? Então, essa pesquisa apareceu de uma aluna minha, da graduação, do curso de pedagogia, e jogando limpo aqui no EngemaCast, nenhum outro professor quis orientá-la. Então, eu achei a pesquisa super relevante, porque ela mostrou muito do que acontece na escola, especialmente nas questões que envolvem muito o preconceito, né, as questões de homofobia dentro do ambiente escolar. Então, eu aceitei o desafio, até porque o orientador dela mesmo, ele saiu da instituição. Então, como eu falei a vocês, eu acabei assumindo o trabalho. E foi um trabalho fantástico de lidar e de entender essas relações, a análise de discurso que a gente fez. E se percebe, infelizmente, que o ambiente de trabalho das escolas ainda é um ambiente hostil, que é muito envolto em preconceitos, e que não apareceu tanto preconceito em relação dos alunos aos professores, né? Mas muito mais dos professores em relação aos próprios professores. Então, a gente teve que entender o quanto os professores precisam também se repensar, né, quanto aos valores que a gente tem e a importância do respeito, né, no ambiente escolar. Perfeito. Professora Aileen, eu tenho uma outra pergunta aqui, uma outra área, sua área de trabalho, que é com a cultura afro-brasileira, certo? A senhora não acha que o Brasil deveria olhar para culturas mais desenvolvidas que a nossa, não pesquisar a vida nos Estados Unidos, na Europa, no Japão? A senhora ganha dinheiro para ser missionária, fazer opção pelos pobres? Por que só tem tanta interesse na cultura afro-brasileira? Então, eu sou apaixonada pela cultura afro-brasileira e ela me representa, apesar de uma mulher no lugar de fala branca. Eu trabalho muito com os meus alunos na disciplina de cultura afro-brasileira no Rio Grande do Sul.
em um território de uma colonização alemã. E eu levo batuque para dentro da sala de aula, eu levo meus alunos para terreiras, a gente vai para o candomblé, a gente foi fazer gira de Preto Velho e foi fantástica a experiência. Então, eu uso desse meu lugar de fala de uma pessoa branca, justamente para ter visibilidade e voz, né, a esses alunos que vêm, às vezes não, sempre muito enraizados, né, dentro de um preconceito. E aí eu sempre converso muito com a turma para que eles deixem esses preconceitos fora da sala de aula e faço convites. E os convites sempre são aceitos. Então eu também tenho sempre muita esperança nesses jovens, né, que a gente precisa liderar eles de uma maneira a cativar e estar junto com eles. Então todas as experiências que a gente vivenciou de levar capoeira para dentro da sala de aula, as rodas, as terreiras de Umbanda que a gente vai visitar, é um público que caminha comigo, né? Então é muito fantástico ver essa quebra de paradigmas, de preconceitos e essa disponibilidade de... Eu trabalho com um curso de licenciaturas, então esses jovens assim que vão ser professores, é fundamental que eles tenham essa vivência para se entender enquanto brasileiro, enquanto representação de uma liderança na sala de aula para crianças e para jovens, e o quanto que a gente precisa assim, respeitar, admirar e conhecer a história do Brasil, essa história que não nos é contada, e entender a importância da Lei 10.639 e a 11.645 também, da questão dos nossos indígenas aqui no Brasil, e respeitar e dar valor. Infelizmente, a história tem sido apagada, né? E cabe a gente trazer essa história e contar essa história para essa juventude toda, para as crianças e para os jovens e para os adultos. Elas falam bonito, né? Eu não entendi a metade das coisas, mas eu acho que deve ser isso aí, né? Mas, professora Lilian, a senhora já disse que nasceu na cidade do Rio Grande, que é uma cidade de praia, estudou lá, né, a graduação, e depois, quando começaram a falar esse negócio de elevação do nível do mar, a senhora mudou para o semiárido, né? Não é falar, é inventar, né? E inventaram esse Só negócio aí. inventar esse negócio aí. Aí só mudou para o semiárido. Isso é uma coincidência ou só está acreditando mesmo nessa baboseira? É uma coincidência. Uhum. É uma coincidência que abri um concurso exatamente na minha área, em um momento da minha vida em que eu estava, de fato, lá em 2007, então isso daí é um momento bastante anterior. Mas, enfim, eu acredito nessa baboseira, então, A senhora acha que só a cidade vai ser inundada? não necessariamente toda a cidade será inundada, Hum. mas sim, a elevação dos níveis dos mares, ela é uma decorrência da crise climática, então, Então, sim. deixa eu só completar aqui. Vocês falaram que tem muito plástico, né, nos mares, e agora estão falando que vai levar os mares. Não é bom ter bastante plástico nos mares? Se vai levar, daí tendo plástico, fica nenhuma prancha de surf para a gente ficar em cima, não seria? Não seria. Não? Não. Não faz sentido isso. Professora Lilian, eu quero trazer também aqui uma questão, né? Diferente da professora Lilian, que olha mais para um lado, eu olho mais para o outro. E recentemente o presidente eleito, né, dos Estados Unidos disse que vai retirar os acordos do clima, vai cortar os incentivos para carros elétricos, energias limpas, vai incentivar a perfuração de poços de petróleos. Então não seria uma oportunidade do Brasil aí começar, já passar mais a boiada aí para explorar logo ali o petróleo na Amazônia? Não seria uma oportunidade de negócios aí para o Brasil? Não. Não tem argumento, viu? É só não. Não diz, não explica. É assim. A gente tem que pedir desculpa para a nossa plateia. A gente convidou as professoras pensando que elas iam trazer argumentos, assim, mas chegou aqui só e diz não. A resposta é não. É triste, mas é assim, né? Bom, então, mas a gente já estamos chegando para o final aqui, né? As últimas perguntas. Eu quero perguntar para a professora Ailin. A senhora vai apresentar agora às 14 horas um documentário sobre futuros sustentáveis e o poder da juventude. Então, aqui nesse mesmo local, né? Eu pensei que eles ficariam só nas redes sociais, nos joguinhos. Não é isso que a senhora vai mostrar hoje nesse documentário? Olha, daria tranquilamente para fazer um documentário mostrando só isso, Ah, porque a gente tem uma parcela da juventude que realmente está nesse lugar. Mas, no entanto, né, eu resolvi entrar nas favelas.
Então, eu fui para as favelas do Rio de Janeiro, para a favela do Alemão, para a favela da Maré, e no Rio Grande do Sul para um quilombo, para umas escolas públicas. E aí eu encontrei jovens que estão engajados, sim, em tentar pensar em uma possibilidade de um planeta melhor. E aqueles que não estão engajados em uma ação estão muito preocupados. E também estão descrentes do que a gente anda fazendo aí com o planeta. Então, o documentário foi para mostrar um pouco disso, né? Perfeito. E agora a minha pergunta final para a professora Lilian. Professora Lilian, a senhora está mais perto de Belém, né? A cidade onde Jesus nasceu. E o que espera da COP30? O que vai ocorrer no próximo ano em Belém? Será que os gringos virão aqui só para passear na Amazônia? Ou será que vai sair algum acordo importante? Bom, claro que eu me divido em duas versões, né? A versão mais positiva é de que, sim, temos mais uma oportunidade de negociações, então teremos mais espaço para que as negociações elas se firmem e que, enfim, de fato, a gente consiga acordos importantes. No entanto, claro que a minha vertente mais pé no chão diz que a gente tem sempre limitações e que os interesses nem sempre eles vão no favor do que a ciência pede e do que até mesmo as comunidades pedem. Então, eu vou continuar torcendo pelo meu lado positivo ser o verdadeiro e que seja o que de fato ocorra ano que vem em Belém, Mas você se Pará. considera mais... do Pará. Não, não é no Rio Grande do Norte, onde eu moro. Não, mesma cidade de Jesus. Não, não é a mesma cidade de Jesus. E professora, a senhora se considera mais otimista, pessimista ou realista? Depende do momento. Não, com relação à COP. Em relação ao copo, Claro. no momento mais otimista. Otimista. Bom, mas o nosso tempo já está esgotado aqui, então eu quero agradecer aí a presença das professoras. Como vocês viram, elas não responderam as perguntas, não fugiram da verdade, mas nós vamos continuar em busca da verdade, né? E também esperando que no próximo evento que a gente tenha um patrocinador, né? Porque nós estamos fazendo isso aqui no amor, né? Diga, professor. Professor, sim, mas deixamos claro para os interessados que não aceitamos patrocinadores comprometidos com ideologias estranhas. Tá? Isso, porque Porque nós somos a favor da ciência sem partido. Tá? E aí, esperamos vocês no próximo Engema. é isso? Então, muito obrigado. Obrigado. Bem, professor. Agora, baixando o pano aqui. Diferencial, com óculos e sem óculos. A gente queria agora conversar um pouquinho sobre o que era a proposta dessa atividade, né? Que a gente entende que tem muitos podcasts, a melhor dizendo assim, a gente voltar um pouquinho, né? Por que hoje as pessoas estão cada vez lendo menos, né? O Sena até tem um comentário aí, né? Tu quer falar da... Sim, saiu uma pesquisa agora, na semana passada, que nos últimos 4 anos, quase 7 milhões de brasileiros deixaram de ler. Então, nós perdemos, né, no Brasil 7 milhões de leitores. Então, é um número impressionante, sim. E uma das fontes que as pessoas estão buscando são os podcasts, né? E existem vários bons podcasts de divulgação científicas, mas muitos assim voltado numa linguagem mais para científica, né? Mais para o nosso público aqui, né? Dentro da bolha. E o que a gente acha importante é também ter alguma linguagem para o grande público. Então, a gente, de alguma forma, se inspirou aqui num podcast que faz uma brincadeira desse tipo, que é o Vralcast, né? Já assistiram o Vralcast? É nosso referencial teórico, tá? Nosso referencial teórico é o Vralcast. Do Porta dos Fundos, né? E eles fazem esse estilo, assim, são perguntas bobas, idiotas, assim, mas entrevistando pessoas que dão respostas corretas, né? Então,
de alguma forma, trazer aquelas perguntas, aquelas coisas que estão no imaginário popular, para tentar tirar alguma coisa das pessoas, né? Levar essa mensagem assim. Então, a gente queria ouvir um pouco vocês também, né? Como é que a gente pode fazer essa divulgação científica para o grande público, né? Como é que a gente pode fazer o que a gente está discutindo, nossas pesquisas cheguem no grande público e, principalmente, que a gente possa combater essas fake news, né? E todas essas questões, assim, que a gente vê tanto não só pessoas assim com pouca informação, mas muitas pessoas como nas mudanças climáticas ainda a gente tem muita polêmica, né? Inacreditável que pessoas ainda acham que a Terra possa ser plana, que se duvide que existe mudanças climáticas e outras coisas, né? Ou até mesmo se vocês conhecem alguém no círculo de vocês, que não seja da academia, que tenha que vocês vivam esses desafios Ou na até vida de mesmo, vocês. ou até mesmo na academia. Então, a palavra com vocês. Quem quiser, eu levo o microfone aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? No virtual também. E também essa questão que o Felipe falou, assim, é um movimento do consumo, né, do consumo, sair do consumo da leitura, né, para o consumo mais de vídeos, de podcast. Então, qual é o nosso papel? Né? Nosso papel é olhar, reclamar, dizer, não, olha só, estão fazendo um podcast lá que fala contra a ciência. E a gente ficar olhando não, vamos fazer um paper sobre isso. Quem é que vai ler o nosso paper? Quem é que vai ler o nosso artigo? Ninguém vai ler. Então esse é o questionamento que a gente traz aqui por meio de uma brincadeira aqui, né? Uhum. É esse de pensar novas formas, pensar formas de nós trazermos esses conhecimentos. Ontem a professora Carol, né, Sim, trouxe, ela perfeito. falou sobre inteligência artificial, né? E ela citou ali uma ferramenta que o Google tem agora, que é um Notebook LM, que é uma base de dados fantástica, onde nós colocamos as informações lá e é uma inteligência artificial que nós alimentamos. Então, nós temos um controle maior. E dentro dessa ferramenta, é possível nós gerarmos um podcast. A gente coloca um material lá e pede para que ele transforme aquele conteúdo num podcast. Depois a gente faz a curadoria, primeiro na seleção do material e depois no texto, né, ou no áudio que é produzido. Então, isso só assim, um exemplo de o que a gente pode fazer. Como é que vocês veem isso e se isso é possível ou não? Primeiro aqui, né? Funcionando? Tá, né? Bom, ano passado eu tive a oportunidade de fazer a relatoria da palestra de encerramento do ENAPEGES, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o Encontro Nacional de Pesquisa em Gestão Social, e eles tratavam da importância da extensão na universidade. Aí o debate inicialmente era justamente sobre isso, nós não estávamos pesquisando para nós mesmos. A gente pesquisa, e aí o colega vai e cita, e o outro vai e cita, e aquilo ali fica só dentro dos muros das universidades. E aí eles disseram que o segredo para que a gente conseguisse levar o nosso conhecimento e de fato impactar a universidade, de fato impactar a sociedade, seria a extensão como um dos pilares, né? Porque tem o ensino, a pesquisa e a extensão. Seria um maior investimento da extensão e que a extensão tivesse uma participação de carga horária maior na graduação e na pós-graduação, enfim. Então, eu acabei pensando isso, talvez a gente devesse investir, a gente investe muito em pesquisa, né? O pesquisador é muito visto pelas publicações, mas ele deveria ser muito visto também pelo que ele faz de extensão. Acho que talvez fosse um caminho para alcançar as pessoas. Era isso. A CAPES está valorizando, né? Cada vez mais a questão da extensão, do impacto, né? Mas Oi, bom dia. Eu só queria compartilhar uma experiência que lá eu sou da Universidade Federal de Pernambuco e estou finalizando o mestrado lá e nas disciplinas, uma das disciplinas a gente estava estudando sobre a pesquisação e o produto final da disciplina, que assim, tinha a opção de ser um artigo, de ser um estudo de caso em si, e caso de ensino, por exemplo, a professora optou por a gente fazer um podcast. Então, cada grupo, né, foi entrevistar, foi estudar, foi escrever, foi editar, enfim. E, assim, foi muito legal. E depois esse podcast foi passado para os alunos e a gente conseguiu, de alguma forma, sentir que o que a gente estudou naquela disciplina foi visto, foi
ouvido, no caso, né? Porque a gente faz muita coisa na disciplina que fica só entre a gente mesmo e não tem essa capilaridade do ensino, né? E eu acho que, como o colega falou, com extensão e a gente mesmo trocar, porque às vezes tem uma disciplina, a gente está fazendo de maneiras diferentes e podia estar trocando o que não faz. Bom, também sou da UFPE, sou doutoranda lá, e assim, compartilhando um pouco essa experiência, né, que vocês trouxeram aqui, essa tentativa de furar a bolha, acho isso muito importante, acho que a gente tem que pensar diferente, fazer diferente, inclusive estou ansiosa pelo documentário desde ontem, né, eu digo, quero assistir, porque eu acho que é uma coisa bem inovadora, acho que a gente tem que se colocar realmente para o mundo, acredito que dentro dos rankings que a gente falou, foi o nosso trabalho aqui no Engema, essa questão da interação com a comunidade, principalmente esses rankings voltados para a sustentabilidade, é bastante valorizado. Então, acho que a gente tem que sair dessa bolinha mesmo e fazer a diferença, pensar diferente, né? E ouvir o podcast maravilhoso, viu? Escutem também depois. Ontem nós, primeiramente, sou Erson, sou professor da UFOP e doutorando também da FOCAP. Ontem a gente discutiu que deveríamos ter, por exemplo, empresas também participando do Engema para poder fazer justamente essa interação. Aí hoje a gente pensa a pesquisa também atingindo também a sociedade. Aí a pergunta é a seguinte: a gente enxerga então que existe uma deficiência da pesquisa para atingir realmente o objetivo da pesquisa, vamos dizer assim, né? Ou via sociedade ou via empresa. A extensão seria essa a solução ou a pesquisa deveria rever certos conceitos para que a pesquisa consiga atingir? E dando um exemplo simples, por exemplo, lá na universidade, a gente vê que a gente tem ferramentas, mas nós não utilizamos essas ferramentas. Num caso simples, por exemplo, para a gente poder fazer uma progressão, eu tenho que pegar um documento da universidade para mostrar para a universidade que eu fiz o serviço para poder progredir. Então, tipo assim, e isso é uma coisa simples, né, teoricamente, mas na prática a gente não consegue colocar a pesquisa na prática, vamos dizer assim. Felipe, antes de você passar, eu quero fazer um comentário. Ah, no meu modo de ver, acho que a extensão acho que é importante, mas a forma como nós codificamos a nossa pesquisa e nós codificamos o que nós queremos passar, que a gente tem que ser feito diferente. Acho que nós temos que embalar, talvez embalar é o nome, embalar de uma forma que fique mais fácil de ser levada para a sociedade. Eu me lembro muito a questão dos podcasts, porque não basta a gente fazer um podcast. A gente tem que fazer um podcast numa linguagem que seja entendida. Eu me lembro no início da minha vida profissional, foi bem na época da certificação da ISO 9000, antes da 9001. E aí, qual era? Então, você entrava dentro da empresa, tinha que normatizar, tinha que criar as instruções normativas. A pessoa pegava a bagunça e certificava a bagunça, ou normatizava a bagunça, e depois certificava a bagunça. Né? Então, ficava, não, eu tenho a norma, tá aqui a norma, tá tudo certificado, mas era bagunça. Então, talvez nós não podemos fazer, né, no caso, fazer algo diferente, mas com a mesma visão ou com a mesma linguagem que nós estamos fazendo agora. Talvez a gente tenha que também mudar a linguagem. Então, nesse sentido, fazer a pesquisa, mas a linguagem para nós levarmos tem que ser ajustada a essa nova linguagem, a essa forma de comunicação. Claro, sem perdermos a essência de pesquisador, sem perdermos a essência do que nós queremos de resolver as questões de agentes de transformação positiva, que eu acho que é o grande ponto que a gente tem, né? Mas de como é que a gente leva isso? E aí a gente vê assim, as pessoas tem menos conhecimento, a pessoa não fez nem mestrado, nem graduação e está falando aquilo lá e as pessoas estão escutando. A culpa é dele? Não, nossa, que ele não sabe fazer isso, né? Então aprender essa linguagem, no meu modo de pensar, é isso. Tanto faz, tu quer falar? Posso falar? Tá. Primeiramente, prazer, eu sou da URGS. Achei muito interessante, nunca tinha parado para ouvir o podcast. E eu adorei, eu acho que é uma linguagem que funciona, que é muito bacana. E eu concordo com os pontos que foram elencados agora. Existe uma barreira entre a academia e as empresas. As empresas, elas têm um meio de
fornecer a inovação, a alavancagem, meios para sustentabilidade, mas elas não sabem como pilotar, e a academia sabe como pilotar, mas não sabe como traduzir para a empresa. Então, existe essa barreira, que é uma barreira muito grande, que é difícil de ser superada. E existem meios que a gente pode fazer para otimizar, facilitar. Tu pega, por exemplo, políticas públicas que deveriam vir para facilitar, por exemplo, inovação, pega a Lei do Bem, que as empresas não conseguem traduzir isso para aplicação. Então, muitas empresas utilizam porque não sabem como utilizar. Então, acho que existe uma barreira a ser rompida de como traduzir isso para ser de fácil acesso, que é o que vocês vêm falando agora sobre. E quando a gente pensa no que a academia poderia fazer para ser mais facilitada, eu vejo que existe sim a extensão, apesar dela ter barreiras a ser superadas, mas também pode ser feitos projetos de consultoria. Então, botar uma empresa dentro de uma cadeira, trabalhar em cima daquilo e gerar assim um dado científico e também gerar um dado prático. Então, tu teria dois modelos andando em paralelo. Eu trabalhei por muito tempo como pesquisadora na área química, porque eu sou química de formação, trabalhei com microplásticos. E eu tinha uma grande dificuldade de traduzir isso depois para a indústria. Então, foi uma barreira que a química, eu vejo que superou bem, entre muitas aspas, né? Porque ainda tem um grande percurso de pesquisa antes de chegar na indústria. Mas eu acho que a administração e outras áreas conseguem fazer isso com muita excelência também. Só precisa achar um meio, quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema tão delicado que as empresas têm dificuldade em aceitar, porque não vai trazer benefícios financeiros, tem que achar um meio que se traduza para que elas vão entender e conseguir fomentar isso de fato. Eu acho que falar dessa maneira, como foi dito hoje, que é engraçada, traz verdade, não, por que não vamos reciclar? Tem que reciclar, ponto. Não existe mais vírgulas para colocar em cima disso. E eu acho que só tem que ver uma linguagem que tu consiga fazer eles enxergarem que é relevante. Eu acho que a academia consegue fazer isso pegando uma parte quantitativa, botando números. E aí jogando informações numéricas, misturando com o financeiro para trazer relevância. Então, acho que a gente pode pensar em meios de se comunicar e ser efetivos. E talvez podcasts, materiais mais hoje tecnológicos que chamem a atenção façam sentido. Eu só queria fazer um comentário, tentar ser breve. Primeiro, eu queria deixar o convite para vocês, quem conseguir hoje de tarde assistir o documentário Futuros Sustentáveis, o Poder da Juventude. E 14 horas, na sala 2 do prédio 15, desculpa, no 15º andar do prédio. E só queria dizer a vocês que o documentário ele vem justamente nessa discussão que a gente está tendo agora, de deixar um produto de fácil acesso para que se possa levar para as escolas, para as universidades, para a gente fazer sessões comentadas. E foi a primeira vez que o meu orientador orientou um documentário. E aí eu trouxe esse desafio para ele, e eu me movo muito por desafios, ele disse, eu topo, vamos lá. E eu só queria dizer para vocês que eu submeti a proposta do projeto ao edital Fixação de Jovens Doutores no Brasil, do CNPq, da FAPERGS, e a gente teve 650 projetos foram enviados e 15 foram selecionados. E um dos selecionados foi meu, é claro que tem o peso do meu orientador ali, que publica muito, mas que nunca tinha feito esse produto midiático e etc. Mas dizer que a academia está recepcionando bem essas propostas, porque meu trabalho foi muito elogiado nos quesitos de falar de sustentabilidade, falar de jovens, e o produto final de ser esse documentário. Então, essa era uma primeira questão, e o quanto a gente, enquanto acadêmicos, a gente precisa equilibrar esse momento que estamos vivendo de uma juventude. Eu trabalho na educação básica e no ensino superior. Na educação básica, eu estou vendo o meu aluno só ouvir o que os influencers estão falando. E a gente não pode perder, a gente tem que equilibrar o nosso ego, que somos acadêmicos, estudamos, mas o notório saber é nosso. Quem está estudando, mestrado, doutorado, graduação, está nesse processo de conhecimento, somos nós. E a gente tem perdido um espaço absurdo, gente, para influencers que não leem, que não estão influenciando o conhecimento, o saber. E aí eu só digo que cabe a nós essa movimentação também do podcast, sabe, da gente flexibilizar as nossas formas de transmitir, de construir conhecimentos. Então, só queria deixar assim como é importante a gente se repensar o quanto a academia vai dialogar com a sociedade, porque depois não adianta a gente ficar brigando que as pessoas não querem tomar vacina. Então, a gente precisa entender que a gente precisa popularizar, sim, a ciência, e que é uma caminhada que a gente vai ter que fazer para que a influencer, né, que está falando lá de um monte de bobagem,
que ela não seja tão mais ouvida do que um doutor que está pesquisando, uma doutora que está pesquisando coisas que são da nossa área. A gente está perdendo esse espaço. Antes de passar a questão, a Eileen colocou uma questão, ego, né? Nós temos que sermos mais humildes com relação ao conhecimento que nós temos e a forma de passar. Então, muitas vezes, e o Felipe, né, está dentro de uma universidade federal também, tem muitas barreiras, por exemplo, essa barreira de nós fazermos uma parceria com uma empresa, setores internos ou até professores, né? Então, essa questão de extremismo de um lado ou de outro, não, nós não podemos entrar em contato com as empresas, senão vamos privatizar a universidade. Então, tem umas visões assim, que às vezes tem que questionar isso também. Então, tem que ter essa humildade de entender, olha, o que a gente está produzindo, como o colega falou, produzindo para nós mesmos, né? Para o nosso silo, né? Então, é essa questão que eu só queria colocar. Mas ali... Na verdade, desculpa, Felipe. Eu sou a Daiane, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, lá da administração. O que eu ia falar vai bem de encontro com o que a professora Eileen falou, que talvez a gente não esteja se olhando e olhando o que a gente está produzindo e para repassar realmente para a sociedade. Porque, um exemplo, quando a gente vai pegar um artigo de outra área, por exemplo, eu sou oceanógrafa de formação e quando eu vim para a área da administração eu tive dificuldade, né? Mesmo já tendo uma experiência em leitura de artigos, enfim. O grande público não vai ler esses artigos inteiros. Então, a gente precisa trazer formas de simplificar isso para esse grande público. Já existem movimentos nesse sentido, mas ainda é muito pouco. E a gente, quando olha, e eu faço aqui a minha meia-culpa, a gente olha essas mídias, o TikTok, o Instagram, né, os grupos de Telegram, WhatsApp, enfim, e a gente muitas vezes critica, mas não olha onde a gente poderia ocupar esse espaço e trazer essa comunicação para dentro desses jovens, principalmente, que já vêm aí com uma bagagem, né, ou sem uma bagagem de leitura, utilizando de informações que muitas vezes não são corretas, né? Porque a gente não está ocupando esse espaço. Talvez quanto mais a gente seja inserido nesse espaço, a gente consiga atingir melhor esse público e até mesmo a gente vê hoje, por exemplo, uma queda na procura por pós-graduação. É um dado nacional, né? Todo mundo que trabalha aí nos programas tem visto isso. Será que a gente não consegue também trazer esse jovem, incentivar ele um pouquinho mais para a ciência, fazer com que ele consiga começar um pensamento crítico a partir do que a gente apresenta, trazer um interesse em cima da academia novamente? Então, acho que talvez a gente fazer essa meia-culpa como pesquisadores é muito importante, né? Talvez eu não tenha, eu sempre digo, né? Eu não tenho a cara de estar lá na frente, mas talvez o meu colega tenha. Talvez eu possa trazer esses dados de uma forma mais simples para alguém que esteja ali falando por mim. Então, acho que a gente visualizar as formas de ocupar esse espaço é muito importante, a gente fazer essa meia-culpa também. Então, passo aqui depois para o... Bom dia, Silvio Parodi, da Unesc. Parece assim que a discussão tá bem interessante, mas são dois caminhos que vejo, né? Um é a comunicação do que você realmente pesquisa, né? Fazendo uso, né? De agentes, organizações, instituições da sociedade. E como você comunica isso, né? Impactos referentes a essas pesquisas com esses agentes, eles ocorrem muitas vezes e com dificuldade de mensuração, porque há um delay entre o que você extrai e propõe e comunica e o que efetivamente vai gerar de repercussão, né? Eu vejo assim, o que a mãe está nos comandando, a mãe que eu falo é a mãe CAPES, né? É no sentido de que as nossas pesquisas gerem impactos, né, mensuráveis, né, e talvez num curto prazo, né, para aqueles agentes que são pesquisados, inclusive, né, com repercussões mais amplas, que é para a sociedade, né? E aí eu acho que a gente tem que rever a vocação dos programas, né? Talvez repensando a questão da gênese dos programas para desenvolvimento de pesquisas com metodologias ou procedimentos metodológicos que gerem um impacto mais mensurável. Por exemplo, usando uma estratégia de pesquisação, o que os programas de profissionais, né, desenvolvem isso muito bem,
porque, via de regra, são pesquisadores, né, de mestrado e doutorado que têm um laço bem estreito com as organizações as quais, né, são objetos de pesquisa. E aí consegue-se fazer, né, e se mensurar e declarar, inclusive, nos trabalhos, essas repercussões. Então, assim, só deixo uma questão para a gente pensar. Uma coisa é comunicação, outra coisa é você realmente desenvolver trabalhos que essas repercussões sejam mensuráveis e gerem um impacto e que você consiga, né, provar que há esse impacto, seja na dissertação, seja na tese ou nos produtos referentes a essas pesquisas. E é um desafio bem magnânimo, né, para quem pesquisa, né? Eu acho que sim fica a ideia de rever a vocação, né, dos programas, dado esses comandos aí, né? Agora recebi mensagem, caiu Qualis, não sei mais o que, agora é altimetria, meu Deus do céu. Então, e assim, só para finalizar, os pesquisadores, então, teriam produtos mais científicos para a comunicação científica e outros produtos mais de repercussão. Então, a gente tem que se multiplicar aí e desenvolver habilidades para poder atender essas demandas. Obrigado. De novo, é a humildade de olhar para a sua linha de pesquisa e dizer, olha, essa minha linha de pesquisa aqui já deu, né? Vamos dar um refresh aí. Bom dia, Marcos Cohen, da PUC-Rio. Primeiramente, parabéns, mais uma vez, aí, pelo formato, pela ideia, pela trazer aí essa discussão. Eu acho que é uma discussão complexa, né? Tem muita coisa para olhar, mas vocês estão focando principalmente na questão da comunicação, né? Então, é importante, não sou especialista aí na área, mas até onde eu me lembro, quando você fala de comunicação, né, você está falando de um emissor, de uma mensagem, que vai usar uma mídia, um meio, né? E vai ter um receptor lá do outro lado para receber isso aí. Em relação à questão da mensagem, acho que o professor colocou isso muito claro, muito corretamente, também depende muito da questão de, hoje, no meio acadêmico da CAPES, de onde ela quer direcionar, mas certamente há mensagens ou conteúdos, né, que são para o grande público e outros que não são, que são para o meio acadêmico mesmo, né, informações mais, né, muito específicas que você não tem até como e não foram feitas, não foram criadas, a pesquisa não foi para o grande público, mas para outros acadêmicos que vão desenvolver teorias, que vão desenvolver métodos, né? Então, talvez isso não tenha nem que chegar num primeiro momento no grande público. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Segunda questão do emissor também. Alguns pesquisadores, como, por exemplo, vocês dois, têm uma imensa capacidade de conseguir transformar esse conteúdo acadêmico nosso em métodos de divulgação, né? Vocês dominam, mas tem pesquisadores que não conseguem fazer isso, né? Que não têm conseguem escrever um bom artigo, mas não conseguem transformar isso num podcast ou num vídeo ou coisa e tal. Então, também tem essas limitações. Então, quando a gente fala também de escolher qual é a mídia, né, dado que exista uma mensagem que é importante ser passada para o grande público, para os alunos, né, aí é uma questão de escolher qual é esse meio, mas esse meio só pode ser escolhido em função de vocês saber exatamente qual é o público para onde você quer. Então, há vários públicos. Há vários públicos, né? E definir o público-alvo. Exatamente. Então, dependendo do público-alvo, né, você vai escolher diferentes abordagens que vão ser mais efetivas ou não. Então, por exemplo, quando nós estamos falando, a maioria de nós somos também professores. Então, quando nós queremos passar uma parte da nossa pesquisa para os nossos alunos, aí a gente realmente também tem que mudar. Eu não vou apresentar para os meus alunos de graduação um artigo acadêmico que eu acabei de produzir. Eu tenho que pegar esse conhecimento e transformar ele em alguma coisa. Aí pode coisas como vídeos, né, podcast, trabalhos, né? E aí é interessante que haja, talvez, uma maior troca entre pesquisadores sobre exatamente os diferentes meios que nós podemos usar para tornar esse conhecimento mais acessível aos nossos alunos, como estimular os nossos alunos, né? Então, isso vocês são muito bons em fazer, eu já usei vários das suas metodologias aí. A outra coisa é em relação ao público externo, que não são só os alunos, né? E aí entram a sociedade de uma forma geral, e aí você pode criar um blog, um podcast, né? E as empresas. E as empresas têm uma outra linguagem. Inclusive, até fazendo uma
autocrítica, eu já ouço esse papo de que o Engema tem que se aproximar mais das empresas há pelo menos uns 10 Engemas. E a gente não consegue fazer isso. Eu autocrítico porque eu também participo um pouco, né, da criação também. Então, a gente também tem que ser mais proativo em relação a essas questões. A minha sugestão é que eu acho que nós precisamos, talvez, criar realmente, dentro do meio acadêmico, aqueles professores, aqueles pesquisadores como vocês, por exemplo, e outros, que têm essa facilidade de desenvolver essas mídias, esses meios, né? Talvez de criar um repositório onde outros professores que têm conteúdo, mas que não sabem como fazer, possam ir lá e aproveitar esses conteúdos, essas mídias que que alguns outros professores e pesquisadores vão desenvolver para poder realmente passar essa informação, né? Eu acho que a coisa pode ser um pouco por aí também. E enquanto o Felipe... Obrigado. Nós temos 2 pessoas inscritas. E vamos terminar porque já... Nós estamos em cima do tempo. Mais alguém ou a gente pode encerrar daí? Podemos encerrar? Verde ali, ó. Pois é, vou passar para ele. E nós já tivemos edições que tinham mais empresas, né, Felipe? No início tinha mais empresas, depois foi passando. Gente, acho que já é boa tarde, né? Boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Ladeira, eu sou professor da Universidade Federal da Bahia, mas tenho uma formação bastante diversa, o que me faz também ter esse pensamento um pouco diverso. Ou seja, fiz minha graduação na Federal de Minas Gerais, meu mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, meu doutorado aqui na USP, meu pós-doutorado na New York University, onde eu estudei marketing social. E vim apresentar um trabalho muito interessante, que quando se apresentou, eu falei, gente, mas ainda existe isso? É uma comunidade indígena em uma ilha localizada ali no Rio São Francisco, o qual, principalmente os jovens, eles não querem saber de ler. Então, o marketing social, ele vende o quê? Mudança de comportamento e atitude, né? Então, se eu quero mudar algum tipo de comportamento e atitude, eu tenho que saber qual a ferramenta, e eu sou professor de marketing. Como é que a gente chega até esse público? Como é que a gente faz, como é que a gente se faz ouvido? Primeira coisa, 2 problemas sérios. Isso aqui. Primeiro, o pessoal não quer saber de livro, o pessoal só quer saber de smartphone. Só que quando acabar, isso aqui não tem mais serventia, a bateria está ruim, o celular está ruim, você sabe para onde vai? Para a beira da ilha do Rio, poluindo. E quando eles querem plantar alguma coisa, eles não ouvem mais os antigos. Eles querem saber o que a indústria quer inserir de pesticida, de agrotóxico, de coisas que vão poluir o meio ambiente. Então, a gente detectou, através dessa pesquisa, uma coisa muito interessante. Como é que a gente se faz ouvido por uma comunidade que não quer ler e só quer ter acesso a isso aqui e não quer ter acesso à mídia tradicional? Então, a gente identificou que as rodas de conversa de bate-papo ao redor da fogueira, que é uma coisa super antiga, que existia no Brasil muito antes do Brasil ser descoberto, é uma coisa ainda que é muito utilizada nesse tipo de comunidade. E também isso aqui, que antes de ser descartado, poderia ser utilizado para mudança desse tipo de comportamento, de como descartar e como fazer plantações mais sustentáveis. É só isso que eu gostaria de dizer, me colocar à disposição e gostaria de fazer uma rede para que a gente pudesse trabalhar dentro disso aí. Agora também vou trabalhar uma orientação de um cara que está querendo fazer uma casa de farinha sustentável no Nordeste todo, por que não no Brasil inteiro? Né? Porque a gente é uma comunidade, é uma sociedade que, antes de qualquer coisa, a gente comia farinha de mandioca. Aí depois, como é que essa farinha era feita? Era feita nas casas de farinha. Isso acabou. A gente está querendo voltar com isso de uma forma sustentável e não só a farinha, como que é jogado fora, que é aquela coisinha branca que desce depois que tira a farinha, e aquilo ali não é utilizado de forma adequada pelo ser humano. Então, quem quiser contatos comigo, depois me procurem, e eu passo e-mail, passo rede social, me interessa muito continuar trabalhando nisso aí, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado pela participação. A última pergunta e depois a gente encerra, tá? Bom,
Boa tarde a todos. Eu sou mestranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Me chamo Cíntia. E eu queria mais no sentido de contribuir dentro dessa questão que foi levantada, com relação a como que a gente pode se comunicar com a sociedade. Eu enxergo, ao longo do tempo que eu estou na URGS, eu fiz uma transição de curso aí, então eu estou na URGS desde 2013, e eu sinto que, tanto no curso que eu estava antes, quanto no período que eu estou na administração, a gente tem muita dificuldade de conversar uns com os outros dentro da própria universidade. Então, acho que um primeiro ponto seria a gente quebrar essas panelinhas, porque a gente não sabe o que o nosso colega está fazendo, a gente não sabe o que o outro instituto está fazendo. Então, a gente perde a oportunidade de ter novas ideias porque a gente não faz ideia do que está acontecendo. E aí, seguindo nesse raciocínio, a gente não faz ideia de como a gente vai se comunicar com as pessoas do lado de fora, porque a gente não vive aquele lado de fora. A gente está tão imerso que essa panela maior, a gente tem menos acesso ainda. Então, às vezes em que eu tive a oportunidade e quis falar a respeito do que eu estava fazendo dentro da academia, de alguma forma, parece que tu está falando como se fosse um ET, assim, tu não está, sabe, tu não está contribuindo. Então, a gente faz muita coisa legal, mas a gente nem assiste os podcasts, a gente nem sabe como é que as pessoas gostariam de ouvir o que a gente tem para divulgar. Então, eu acho que tem esse processo de fato, quebrar essas panelas e de comunicar com os outros lugares, assim. Eu tive a oportunidade de voltar ao instituto que eu estava tendo aula antes, que é o Instituto da Geologia, e conversar com o pessoal, e eles praticamente não aceitavam as ideias que eu estava trazendo, mesmo eu já tendo sido dali, porque a administração é empresa lá, gente aqui. Então, acho que esse seria um primeiro ponto. Assim, eu achei muito legal o que vocês trouxeram, principalmente porque não dizia sobre o que ia ser falado. Porque quando tu não diz sobre o que vai ser falado, tu faz com que as pessoas queiram ouvir o que tu está dizendo. Enquanto que se tu chega falando, vou falar de meio ambiente, muita gente já, não vou nem ir lá, não vou. Não é o caso no INGEMA. Mas, sem dúvida, isso seria um ponto quando a gente quer divulgar a nossa pesquisa, talvez. Deixar mais aberto num sentido de a pessoa chegar, sentar, ouvir, isso aqui é interessante. Enquanto que se ela já tivesse com o nome ali antes, né, ela não iria lá, não faria qualquer outra coisa. Então, e dentro disso também, acho que o colega falou ali do mal do celular, né, e não querendo ser polêmica, mas eu acho que a gente tem que aproveitar ele como uma ferramenta. Eu acho que a gente tem os nossos conceitos e eles têm um peso, e a gente sabe por que as coisas são ruins ou boas, e a gente estuda isso, mas a gente não consegue bater de frente com a sociedade. Então, a gente tem que usar as ferramentas que as pessoas estão usando para conseguir se comunicar com elas. É isso. Obrigado. Muito importante essa questão de quebrar esse filtro do preconceito antes, né? Não, se é sobre esse assunto, não vou nem ler, né? Pessoal, a gente quer agradecer a paciência de vocês, ter ficado até esse horário. Eu acho que teve muitos comentários interessantes, né? Todos foram muito bons. E eu acho que também fica uma ideia assim de quando a gente ouve alguém desinformado, ou às vezes aqueles coisas na família, nos amigos ou outros lugares, né, dizendo coisas que a gente sabe que não é verdade, que a gente use isso até como uma fonte de pesquisa, né? Levar, como é que a gente pode responder para essas pessoas, né? Se não é a gente mesmo, a gente levar para a outras pessoas na universidade, alguém que possa responder para essas pessoas, esclarecer para elas de uma forma didática e que a gente possa contribuir para mudar essas ideias, né? Então, esse movimento anti-vacina, anti-ciência, assim, né? É uma questão que vem crescendo assustadoramente, assim, e a gente tem muita responsabilidade nisso, né? E não, a gente precisa, como foi falado aqui, né, continuar publicando papers em artigos científicos, mas a gente também precisa fazer esse outro lado, porque se a gente não fizer, não tem quem vai fazer, né?
Vocês gostariam de concluir aí com eu quero agradecer, assim, ó, Felipe, né, ter convidado para a gente fazer esse evento, mas principalmente a Lilian e a Eileen por ter encarado esse desafio, né, porque elas não sabiam. Que a gente ficou no meio deles, né? Era tiro de todo lado. Claro, a gente passou o roteiro para elas, mas a gente colocou algumas coisas no meio, assim, né, fora do roteiro e as questões. Então, não é uma forma diferente de fazer, então a gente quero agradecer publicamente, já agradeci, né, publicamente, né, e agradecer vocês também por terem acolhido, como você falou, ó, vocês vieram para ver o que era, né, terem acolhido essa ideia aí, né, e obrigado. Não, e eu acho que só o Ingema que é para ser um evento aberto para esse tipo de programação, né? Se a gente propusesse isso em outros eventos, só pelo título já não ia ser aceito. Né? Então, obrigado, Ingema, obrigado, professor Isaac. Obrigado, professora Clândia, obrigado, professor Isaac, né, por acolher essa ideia, né? E quando nos convidaram, a gente quer que vocês façam uma atividade diferente, né? Aí nós... Deixa com a gente. Deixa com a gente. É mesmo, diferente mesmo, então tá. E aí propusemos, mandamos a referencial teórico, né, que era o Voralcast, para a organização dar uma olhada, né, mas passamos também para a Lilian, para olhar ali, e fizemos. E que bom, né, que tiveram bastante gente, já estamos aí meio-dia 34 e tem pessoas aqui, né, e são escutando. 2,5 milhões de telespectadores. Sim, 2 milhões no YouTube ali. No YouTube. Então tá, pessoal, bom almoço a todos, obrigado, e à tarde tem mais, hein? Vocês querem... Os guris falar? Obrigado. Uma fatia nossa.